Bom dia, galera. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. No dia de hoje, a gente vai dar continuidade na nossa leitura, né, do Evangelho de Mateus. Então, a gente vai ler hoje o 4, 5, 6. E também nós falaremos sobre as principais notícias, né, do final do dia de ontem e aquilo que o mercado, né, financeiro está de olho aí para o dia de hoje. Um dia bastante importante, com bastante agenda. Pois bem, dando continuidade, né, nós leremos hoje o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que se inicia da seguinte forma. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Porém, Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galiléia, mas ficou na região da Galiléia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galiléia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galiléia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse: Venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes, e Jesus chamou os dois. E no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males. Isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galiléia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. A gente finalizou o capítulo 4, vamos dar início ao capítulo 5. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam,
perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim aqui para acabar com a lei de Moisés ou com seus ensinamentos ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra e nem nenhum acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado o menor do reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério, mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio de cabelo fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar sua túnica, deixe que leve a capa também. Se um dos soldados estrangeiros forçá-la a carregar uma carga a 1 quilômetro, carregue a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelo que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso.
Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês, que estás no céu. Dando início ao capítulo 6. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando que fez como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Deus, que veste a erva do campo, que hoje dá flores e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades.
E assim nós finalizamos os 3 capítulos de hoje. Então nós lemos o capítulo 4, o 5 e o 6, bem importante, né? Todos são, na verdade, mas aqui tá... Esses capítulos estão falando pela tentação de Jesus, né, no deserto, e também sobre a oração que ele fez no monte, né? Então, bem importante para nós que estamos iniciando aí nessa jornada cristã. Tendo isso em vista, eu vou dar continuidade ao script, né? E falaremos sobre as principais notícias de economia, política, do final do dia de ontem e também no dia de hoje. No dia de ontem, o dólar ele caiu para 5,87 e o Ibovespa caiu um pouquinho também, teve uma queda de 0,6. Lembrando, né, que o Ibovespa subiu quase 2% na véspera e nós tivemos aí um movimento ali de correção, né, de realização de lucros, finalizando aí com uma queda de 0,65 a 124 mil pontos, né? Já o dólar teve uma queda de 0,73, fechando a 5,87, renovando a mínima desde novembro, né? A gente tem que levar em consideração que o dólar já teve uma queda de 5% aí nesse mês de janeiro. Porém, né, a gente tem que sempre lembrar que o dólar estava num movimento de ascensão de quase 25%, 27% contra o real 2024. Então, essa correção de 5% acaba sendo pequena, mas importante quando comparado à alta valorização que a moeda teve no ano passado, né, frente ao real. Bom, levando em consideração aquilo que os investidores, né, que o mercado financeiro espera para o dia de hoje, basicamente tudo está pautado, como eu mencionei ontem, na decisão de política monetária aqui no Brasil, como também lá nos Estados Unidos. Tanto o Banco Central brasileiro como o Banco Central americano vão decidir a taxa de juros básica da economia. A expectativa é que o Brasil aumente em 1% percentual de 12,25 para 13,25 e os Estados Unidos mantenham a taxa de juros como está. Lá eles utilizam um intervalo, né, então de 4,25 e 4,5, e a expectativa do mercado é que essa taxa se mantenha, né? Já falando sobre o cenário externo, no dia de ontem, né, as bolsas dos Estados Unidos tiveram aí um leve ganho, né? Temos que levar em consideração que na véspera as bolsas caíram bastante, principalmente a Nasdaq, né, que é mais voltada ali para o setor de tecnologia, e foi onde ela teve, foi a bolsa que mais teve ganho no dia de ontem também, né, subiu 2,03, um pouquinho abaixo aí da queda que ela teve no dia anterior. Já o S&P 500, né, que são as 500 principais empresas dos Estados Unidos, teve um avanço de 0,92. Só reforçando, isso tudo leva em consideração depois da queda que os mercados norte-americanos tiveram, principalmente por conta dessa nova inteligência artificial, né, a DeepSeek, que foi divulgada pelos chineses com um custo totalmente menor do que os custos nas inteligências artificiais dos Estados Unidos, como o ChatGPT, por exemplo. Isso fez com que os investidores olhassem isso com um pouco mais de receio, penalizando aí as ações de grandes empresas como a NVIDIA. Então, acredito eu que essa tenha sido as atualizações do mercado e amanhã nós voltaremos para falar mais sobre a Bíblia. Então, nós leremos o capítulo 7, 8 e 9 e também continuaremos a estar prestando ali atualizações sobre o mercado financeiro como um todo. Que Deus abençoe cada um de vocês que está lendo, que está assistindo, está me acompanhando nessa leitura. Também tanto da Bíblia, que para mim é o mais importante, como também para o mercado financeiro, que é importante também, porque a gente tem que estar atualizado sobre tudo que está acontecendo, mas a palavra de Deus vem primeiro acima de tudo. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e que hoje seja uma semana abençoada, hoje seja um dia abençoado e que vocês tenham o resto de semana muito bom daqui para frente, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.